O mais novo inversor off-grid híbrido da Gospower está aqui com a gente no laboratório e eu vou mostrar para você detalhes deste inversor no vídeo de hoje. Trata-se desta incrível máquina, deste incrível inversor que está aqui na nossa bancada e você vai ver review completaço. Vou te mostrar por dentro deste inversor. Confesso que eu estou bastante ansioso para ver por dentro, que eu ainda não abri esse inversor, tá? Eu tirei da embalagem para dar uma olhada, ver como que seria e tudo mais, só até para trazer um review mais completo para você, mas eu ainda não o desmontei. Eu recebi esse inversor aqui há mais ou menos, acho que uns 30 dias atrás, tá? E veio direto na parceria com a Gospower da China. É um inversor aí que tem um design bem legal, tá? Tem um display aqui que vai te surpreender, assim como me surpreendeu também, e algumas características muito bacana mesmo, tá? Então, quando você abrir a embalagem aí do teu inversor da Gospower, você vai encontrar o inversor, você vai encontrar aí um pacote que vem aqui cabos, vem cabos para ligar em paralelo. Exatamente este inversor aqui já conta com a placa de paralelismo para ligar em paralelo e somar a sua potência. E vai ter também aqui os parafusos parabolt para fazer a fixação na parede e também os terminais olhar para a gente ligar aí no nosso banco de baterias, tá bom? Este inversor, ele suporta trabalhar com baterias chumbo ácido de qualquer espécie, qualquer variedade de chumbo ácido, qualquer variação, na verdade, né, de chumbo ácido, bem como com baterias LiFePO4, exatamente, né? Você vai encontrar aí também na embalagem este outro acessório aqui que é para a gente fixar na parte de trás do inversor e conseguir fixá-lo na parede, tá? Isso é muito bacana também. Vai estar dentro da embalagem também aí para você o manual. E o que me surpreendeu aqui deste inversor, pessoal, é que ele vem um manual para o inversor, dedicado para as funções e características e configurações do inversor, e vem um manual dedicado para ligações em paralelo, seja paralelo para somar potência, seja paralelo para split phase, né? Nesse caso, esse modelo que está aqui com a gente é 220 volts, não dá para trabalhar com split phase, mas tem a versão 120 volts que é possível trabalhar com split phase, onde a gente vai ter dois inversores trabalhando em conjunto para fornecer duas fases 127 com um 0 volt ou 220 volts, 240 volts nessas duas fases, né? Então isso é muito bacana mesmo. E olha só, imagina a quantidade de variedades de ligações que é possível fazer com esse inversor. Poxa, um manual dedicado para esse tipo de ligação é a primeira vez que eu vejo um fabricante fornecer um manual dedicado para esse tipo de ligação. Geralmente tem aquela coisa bem basiquinha, né, no manual, e esse aqui da Gospower é bem diferentão, tá? E aí vem aqui também certificado de garantia e tudo mais e tal. O Patrick deixou aqui com a gente também um catálogo super legal, tá? Com vários modelos aqui falando da fábrica da Gospower, né? Hoje eles são top 8, tá? A nível global, 80 mil metros quadrados de parque industrial, mais de 300 engenheiros e mais de 100 patentes. Muito legal mesmo, né? E aqui tem toda a gama e variedade de produtos que eles trabalham. Inclusive, baterias LiFePO4 também, tá? Eles têm baterias LiFePO4 aí, tá bom? E, olha, logo mais a gente vai estar testando essas baterias LiFePO4. Esse inversor também tem sistema de monitoramento através de Wi-Fi e internet. O que veio para a gente acompanha aqui esse dispositivo de monitoramento, tá? Com cabeamento aqui que a gente vai ligar no monitoramento, fixá-lo aí ou numa parede, ou você pode também utilizar esse dispositivo que veio aqui, ó. Chegar mais perto aí, Lucas, pessoal ver, para fixar no trilho DIN. Você vai colar aqui, parafusar e fixar num trilho DIN dentro de um painel, tá muito bacana. Vem também o manual aqui de instruções para a gente poder fazer
a configuração aqui do dispositivo Wi-Fi, tá? Você vai poder monitorar através do Wi-Fi. Nós não vamos deixar ele ligado aqui agora. Eu vou trazer um outro vídeo com as configurações detalhadas aqui desse inversor, inclusive Wi-Fi também, beleza? Uma coisa que já me chamou a atenção logo que eu tirei essa tampa aqui, né? Que a gente consegue ver parte do inversor aqui por dentro. E olha só que bacana. Esse tipo é um tipo de uma resina branca. A gente vai ver daqui a pouco, eu vou desmontar e mostrar para você por dentro, né? Um tipo de uma resina branca que tem aqui nesse inversor, pegando toda a placa e todos os componentes, né? E eu conversando com o pessoal sobre isso daí, e essa resina ela ajuda em várias situações, sobretudo em duas, tá? Ajuda a dissipar o calor dos componentes e da placa interna do inversor, e ajuda também a não ficar acumulado poeira e também acumulado aí aquela poeira com umidade, né? Que geralmente esses inversores têm as ventoinhas que vão fazer a ventilação forçada, a refrigeração forçada do inversor, né? E é comum que se acumule poeira na placa desses inversores e acaba oxidando com o tempo, né? Então, nesse caso aqui, vai ajudar e muito a evitar oxidações também na placa. Além, é claro, como eu já falei, de ajudar na dissipação do calor dos componentes aqui. Olha, eu curti demais essa sacada aí da Ghost Power, né? Em fazer aí essa jogada aqui com a placa. Claro, dificulta bastante aí o trabalho dos técnicos, né? No entanto, olha, eu acho que vale mais a pena isso daqui, porque você vai ter aí uma vida útil bem maior aí, né, do teu inversor, com toda certeza, tá? Isso aí eu posso te garantir que vai aumentar a vida útil. Eu vou já colocar aqui o cabo aqui da saída CA, para a gente poder já, também, conforme a gente vai vendo aqui consumo em vazio, já em seguida nós vamos mostrar também forma de onda detalhado aqui para você deste inversor off-grid híbrido da Ghost Power. Lembrando, esse daqui ele é off-grid, tá? Ele não injeta na rede da concessionária, tá bom? Inclusive tem muita gente que confunde muito, né? Quando ouve falar aí de off-grid, acha que é um inversor que, aliás, off-grid híbrido, né? Acha que injeta na rede, mas não, esse não injeta. A gente chama de híbrido porque ele tem várias fontes, né? De entrada de energia num único equipamento. Tem entrada fotovoltaica, tem entrada da rede elétrica para usar carregar as baterias, né, se você precisar. Tem também aí a saída CA, tem entrada para o banco de baterias, ou seja, eu tenho várias fontes de energia, né, de entrada de energia nesse inversor. Por isso que eu costumo chamar de híbrido, tá? Mas híbrido mesmo na sua essência, como muitos me falam, né, é os on-grid, tá? Mas aqui é um inversor híbrido off-grid. Todo mundo está acostumado a chamar desta forma. Aí olha só, vamos ver aqui algumas características, né? Onda senoidal pura, controlador solar MPPT já embutido. A gente pode fazer uma configuração muito bacana aí de tensão para ele, ou seja, é 220, mas eu posso fazer configuração de até chegar em 230, 240 volts, configurando de 1 em 1 volt, ou seja, é muito ampla a sua gama de configurações, tá? A gente pode fazer isso tudo através do display que está aqui no nosso inversor. Esse inversor aqui, gente, ele trabalha sem baterias. A gente pode utilizar esse inversor aqui sem ligar baterias nele. E ele vai funcionar. Exatamente, se você colocar só placa solar, ele funciona. Se você ligar só na rede elétrica, ele funciona. Claro, aí você não tem o armazenamento de banco de baterias, né? No entanto, vai funcionar. Quer começar a utilizar aí só com placa solar e rede elétrica por enquanto, sem colocar baterias? Ó, show de bola, é possível sim, tá? Muito bacana que o que falta de placa fotovoltaica, né, a potência que falta nas placas, ele pega da rede para complementar, tá? E olha que bacana as características detalhadas aqui deste inversor. Deixa eu até pegar aqui na etiqueta, vai ficar mais fácil, acho, para a gente mostrar para o pessoal, Lucas, que vai ficar mais resumido, né? E aí a gente mostra aqui para a galera aí. Se não der para mostrar em 100%, não tem problema, porque daí eu deixo a etiqueta aí para a galera ver. Mas olha só, o modelo do inversor é o GPEO 6K-L1. É um inversor de 6 kW, 6.000 watts nominal,
né? 6.000 watts de potência, cara, é muita coisa, mas ele é bem pequeno, tá? Muito legal. E 12.000 watts de pico, né? E L1 é que é de apenas uma fase. A marca, como já falei, é a Ghost Power, né? A potência dele aqui, ó, 6.000 VA, 6.000 watts, né? Como sempre falo, o VA ou watts vai depender muito aí do fator de potência, tá bom? Entrada de corrente contínua, 48 volts, 125 amperes é o máximo que ele vai exigir do banco de baterias, estando na sua potência máxima, tá bom? Tensão de saída, 230 volts, 50 a 60 Hz, você pode ajustar, 27,3 amperes é o máximo que ele vai fornecer na sua saída CA, né? Estando na sua potência máxima. Carregamento pela rede AC, 230 volts, 50 a 60 Hz também, 50 amperes, tá? Então o máximo que a gente vai ter aí de carregamento, aliás, que ele vai exigir na rede elétrica vai ser 50 amperes para carregar do lado CA, tá bom? E a saída de corrente dele no carregador interno é de 120 amperes, tá? O padrão vem configurado para 30 amperes, tá bom? E máximo de 60 volts, mas a gente pode chegar até 120 amperes. Saída CA do inversor 230 volts, 50 a 60 Hz, 27,3 amperes. É configurável, tá? A gente pode configurar aqui essa tensão, tá bom? O carregamento pela placa solar. A placa solar que ele suporta, tá aqui 6.000 watts, mas a gente pode trabalhar com oversizing aí também tranquilamente nele, tá? Tensão nominal de placa solar 380 volts. E o mínimo de tensão de placa solar é 85 volts e o máximo é 500 volts, tá? É muito bacana mesmo, ele trabalha aí pode trabalhar com temperaturas de menos 10 a mais 55 graus e classe de proteção 1 e proteção IP54, o que quer dizer que esse inversor não pode ser instalado em locais que pega sol, chuva, tá? Tem que ficar instalado de maneira interna, tá bom? Apesar de ter a resina na placa, como eu falei, mas não pode ficar instalado de forma externa. Nós já vamos arrancar aqui o plastiquinho que tem aqui no display, para a gente poder mostrar mais detalhadamente para você aqui este display. Olha só. Bom, vamos fazer o seguinte, deixa eu já ligar ele aqui. Já vou ligar ele. Aliás, se eu não colocar a fonte, eu não consigo ligar, né? Tô esquecendo de ligar a fonte. Eu tô tão empolgado aqui com esse inversor e a dificuldade tão grande de tirar o plástico que eu até esqueci de colocar aqui a fonte aqui. Olha só. Vamos colocar a fonte aqui. Beleza, deixa eu ver. Positivo tá do lado de cá. Negativo tá do lado de cá. E a gente vai ligar aqui o inversor para você ver detalhes deste inversor. Olha só que displayzão bonito que esse inversor tem, gente. Tá conseguindo mostrar legal aí, Lucas, o display? Meio de canto, porque... Não tem problema. O problema importante é mostrar, né? Ele que acho que se a gente deixar de pé aqui também, corre o risco de soltar aqui o cabo da fonte, né? Mas olha só que bacana, gente. Um display muito legal, touch, né? Então a gente vai tocar no display para fazer as configurações. Tem alguns LEDs aqui que estão apagados, né? Que ele vai acender quando está carregando a bateria. Ó, agora acendeu esse daqui, indicando que já tem saída CA no inversor, tá? Muito legal mesmo, tá bom? E aqui não tem nada na rede elétrica, porque não está ligado na rede. Também não temos nada aqui de placa fotovoltaica, não tem nenhum alerta nem nada, mas olha que bacana. O display fica acendendo aqui de acordo com o que está acontecendo no inversor. Isso é muito legal mesmo. E aqui mostra que ele está no modo bateria, tá? E fornecendo energia na sua saída CA. E agora a gente vai mostrar para você aqui o consumo em vazio dele, olha só. Chega no display ali para o pessoal ver, Lucas, na fonte. 1,08 amperes. A ventoinha dele aqui tá ligada, mas numa velocidade bem baixa, né? Porque não tem potência. Também tem Smart Cooler, né? Que vai funcionar de maneira inteligente, tá? E olha só, 1 ampere, praticamente 1,10, 1,1 ampere para um inversor de 6.000 watts. Claro que, né? 48 volts, consumo em vazio fica um pouco menor, né? E aí eu preciso explicar mais uma vez, né? O que é esse tal de consumo em vazio? Todo o conteúdo
tem pessoas novas chegando a todo momento aqui no canal e talvez possa ser que não entenda, né? E fica meio que perdido. O que é esse consumo em vazio? Consumo em vazio é o quanto o inversor vai exigir, né? O quanto ele vai cobrar do seu banco de baterias para funcionar. Isso em vazio, a vazio, sem nenhuma carga ligada na sua saída CA. Tá? E por que é importante levar isso em consideração? Muito simples, porque você tem que saber quanto que o inversor consome, porque ele também é o consumidor de energia do seu banco de baterias, das placas fotovoltaicas. E se você não levar em consideração o consumo em vazio, você pode ter problemas. Ou seja, seu banco de baterias, né, seu banco de autonomia, seu banco de baterias não vai ter a mesma autonomia que você projetou se não levar em consideração o consumo em vazio do inversor. Talvez a quantidade de placas que você escolha, que você calcule, sem levar em consideração o consumo em vazio, não vai dar conta de maneira adequada do jeito que você precisa. Então o consumo em vazio é muito importante por isso, tá bom? Claro que eu sempre digo, né, consumo em vazio, o quanto menos ele consumir em vazio, né, quanto menor for esse consumo, melhor. Mas todo equipamento vai precisar cobrar um salário para trabalhar. Eu e você precisamos ganhar uma grana para trabalhar, não precisamos? O inversor é a mesma coisa, os equipamentos elétricos e eletrônicos do mesmo jeito, né? E aí, este inversor aqui, ele tem um consumo em vazio relativamente bacana para a potência dele e para a tensão que ele trabalha, tá? E nós temos agora aqui a senoide dele, olha só. Ele cobra tudo isso para fornecer para a gente uma senoide bacana como essa, né? Tudo isso. Na verdade, eu nem acho que é tudo isso, eu acho que é pouco esse consumo em vazio, quanto ele cobra, para nos fornecer uma senoide muito bacana, muito limpa mesmo, né? Aqui a gente vê aqui as harmônicas aqui próximo ali à área dos 60 Hz, né, que é a frequência nominal desse inversor, e aqui nós temos as harmônicas na parte de chaveamento, que é perto dos 23 kHz. Só confesso que eu achei um pouco alto aqui, né, essa harmônica aqui de chaveamento, né? Mas nada que possa nos prejudicar no nosso dia a dia, porque é uma frequência relativamente alta também, né? Então isso não seria nenhum tipo de problema, né? E aí você já viu que tem uma senoide muito bacana, você já viu aí as características do inversor, você já viu aqui o display. Agora o Lucas vai mostrar aqui na parte de baixo, para a gente ver aqui os detalhes na parte de baixo desse inversor. Temos aqui o botão liga e desliga, temos aqui as entradas para a gente ligar aqueles cabos para fazer a ligação do paralelismo, né? Então aqui vai aqueles cabinhos mais finos, aqui aquele cabo mais grosso, liga aqui e vai ligar no outro inversor para fazer o paralelismo, tá? Aqui também, então a gente tem a parte de conexão aqui do paralelismo do inversor, ok? Temos aqui um relé de contato seco, com um comum, normalmente aberto, normalmente fechado. Temos uma porta dedicada para o BMS e uma porta de comunicação RS232, que provavelmente é texto puro, isso é muito bacana mesmo. Nessa RS232, nós vamos ligar a comunicação ali do nosso módulo Wi-Fi. Aqui a entrada para a bateria, que fica na parte de dentro, ó, mostra mais aqui em cima aqui, Lucas, pessoal, vê? Os dois parafusos aqui, esses parafusos ele vem na embalagem, tá? Ele não vem dentro do inversor, ele vem na embalagem, já tá aí porque eu coloquei, mas temos positivo e negativo, né? Temos aqui a entrada MPPT, né? Entrada PV, para entrar os módulos fotovoltaicos, fica nessa parte de cima, é com conector Sindal. Eu acho muito legal, né? Mostra aqui, pessoal, vê, Lucas, aqui em cima. Eu acho muito bacana esse tipo de conector aqui, tá? Porque facilita muito aí as ligações também, né? Conectores Sindal, muito legal, tá? E aqui onde você está vendo ligado esses dois cabos aqui, é a saída CA do inversor, ok? Aí eu tenho fase e neutro, tá? Lembrando que inversores, quando está no modo inversor, não tem neutro, a não ser que você aterre o neutro em casos específicos, tá? E aqui entrada de linha e neutro, né? Fase e neutro da rede elétrica. Lembrando que ele pode funcionar também fase igual é aqui a minha região, tá bom? Fase 220, tá? E aqui nós temos a entrada para o aterramento, tá? Então, basicamente é isso que tem na parte de baixo desse inversor, bastante simples, nada muito complexo, né? E agora chegou aquele momento, né, da gente mostrar para você esse inversor aqui por dentro. Você vai ver por dentro desse inversor, você vai ver detalhes desse equipamento aqui por dentro, que nós vamos te mostrar.
Claro que eu não vou tirar parafuso por parafuso e você ficar acompanhando. Eu vou abrir, tirar todos os parafusos para acelerar o processo aí para você. Para a gente demora um pouquinho, mas para você vai ser assim, ó. Bom, então é isso. Muito rápido para você, né? Já tiramos todos os parafusos e olha só que bacana, hein? Olha isso. Gente, que top, meu. Confesso para vocês que, olha, bem diferente dos inversores que eu já vi por aí, viu? Dos que já passaram por aqui também no nosso laboratório. Deixa eu ver se eu consigo tirar. Eu não queria remover isso daqui, mas vai ficar mais fácil para a gente poder mostrar para a galera. Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui. Tem até uma cola aqui nesse... vai ser difícil de arrancar agora. Eu queria deixar ele meio que de pé. Tá conseguindo mostrar bem aí, Lucas, assim? Tá pegando muito reflexo, não? Tá pegando um pouquinho, mas dá pra ver sim. Dá pra ver de boa? Deixa eu ver, eu acho que eu vou arrumar um jeito de deixar ele assim. Pera aí, vou arrumar um jeito aí, galera. Vou arrumar um jeito, deixar ele isso assim. Vai ficar melhor aí. Vou deixar desse jeito aqui, aí você vai mostrando ele de frente e eu vou mostrando pra galera aqui cada uma das etapas. Olha só que top. Confesso que, meu, é muito bonito, bem diferentão dos que eu já vi, tá? Começando aqui por baixo, pela placa de paralelismo aqui, tá? Parte de paralelismo. A placa de relé, as coisas ficam na parte de baixo aqui. As entradas, como você já viu. E olha que bacana o tamanho, deixa eu ver se são varistores. Isso, o tamanho dos varistores que nós temos aqui, gente, na entrada PV. Olha isso, que show de bola. Uns varistores enormes aqui na entrada PV. Na saída CA também. Filtro de modo comum. Filtro da senoide com o capacitor, mais outro filtro de modo comum aqui, olha que top, filtro de modo comum, acredito eu, deixa eu ver, para a parte do PV, acho que não, deve ser filtro de modo comum aqui para saída CA e filtro de modo comum para entrada CA, muito show, os relés de chaveamento, mais indutores de filtro aqui. Aqui nós temos a parte de MPPT, junto com o transformador aqui também, provavelmente deve ser o do inversor, mais outro indutor aqui em cima, capacitores. Olha o tamanho desses dissipadores, gente, muito gigante mesmo. Aqui nós temos a parte de chaveamento, a parte CA do inversor, né, e tal. E nós temos aqui uma ventoinha que pega o ar daqui e joga para cá e faz esse túnel de vento e sai para cá. E outra aqui, dedicada para essa outra parte de baixo e sai para cá. Olha, muito, muito bacana mesmo. Tá bem diferentão assim dos que eu já vi por aqui, viu? Bem diferente o layout da placa, topologia também, tá? Assim, talvez seja o design da placa, né? O layout que tá dando essa impressão de muita diferença. Mas olha, muito legal. E aqui você pode ver que a placa inteira tem essa resina branca, é uma resina meio que emborrachada, ó. Uma resina meio que emborrachada aqui, né? E essa resina vai ajudar na dissipação de calor da placa, das trilhas, de alguns componentes também, né? Olha só, os MOSFETs aqui, todos estão cobertos por essa resina, né? Muito legal mesmo. Confesso para vocês que eu achei isso super top, mas ao mesmo tempo dificulta um pouco aí a manutenção desses equipamentos, né? Apesar que existe componentes químicos, né, que a gente pode colocar aqui na placa, que vai remover com facilidade essa resina, você faz a manutenção e depois é lógico, é importante aplicar essa resina de novo, né? Mas só pelo fato de saber que ela vai ajudar na dissipação de calor aqui do meu inversor, vai fazer com que a vida útil aumente, porque vai pegar menos poeira, aliás, vai acumular menos poeira na placa e passível de muito, não vai ficar passível de muita oxidação, né? E mantendo ele um pouco mais refrigerado, componentes eletrônicos trabalhando mais frios é muito melhor, com toda certeza, sem sombra de dúvida, né? Então, olha, eu achei super top mesmo esse inversor, tá? Nós vamos fazer aqui um review completado, aliás, review não, nós vamos fazer um teste de fogo super top dele para você no próximo vídeo, tá bom? Vamos levar ele ao extremo da sua potência, ver se realmente é isso que diz no seu datasheet, se faz jus a essa beleza muito bacana que a gente está vendo aqui, tá bom? E também vamos fazer um conteúdo de configuração aqui desse inversor, tá?
Conteúdo de configuração é aquele conteúdo que nem todo mundo assiste, porém, para alguns ajuda. E se você quiser ver esse conteúdo de configuração, comenta aqui embaixo no campo de comentários que você quer ver todas as configurações aqui deste inversor, que a gente vai trazer num vídeo dedicado aí para você. Chegou até o final do vídeo e deve estar pensando, beleza, Eduardo, como é que eu faço para comprar um inversor como este? Bom, você vai encontrar um inversor como esse aqui da Gospower com a empresa chamada Alumifix. Exatamente, tá? A Alumifix é quem está distribuindo os kits fotovoltaicos com esse equipamento da Gospower aqui no Brasil. Lembrando, não temos parceria com a Alumifix, tá bom? A parceria é diretamente com a Gospower, porém o pessoal da Gospower nos pediu para falar aqui da Alumifix nesse vídeo para você. Vai ficar link aqui embaixo na descrição, no comentário fixado também, para o site oficial da Gospower, para o Instagram da Gospower, segue eles lá, beleza? E também para o site oficial aí da Alumifix, para você entrar em contato diretamente com a Alumifix. Não se esqueça, entrando em contato com eles, fala que foi por intermédio aqui do canal, beleza? Aqui do lado, mais conteúdo como esse para você continuar aqui no canal. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes, dicas ou episódios aqui no Responde aqui do canal. Fui!